Fala pessoal, agora nós vamos para a nossa quarta aula e nessa aula a gente vai tratar sobre o assunto de funções, certo? Esse é um assunto um pouco mais simples, né, comparado às últimas aulas que nós tivemos, ele é mais simples, mais rápido. Então vamos entender primeiramente o que são as funções, para que elas servem, né? As funções, elas são muito úteis, né? Eles são comandos, eles são estruturas muito úteis para que você otimize o seu código. Por quê? Vão existir algumas partes do seu código, quando você estiver criando um script aí, que provavelmente você vai precisar repetir elas, né? Você vai precisar utilizar elas novamente, utilizar mais de uma vez. Às vezes pode ser uma operação matemática que você vai utilizar várias vezes durante o seu código, né? Ou algo nesse sentido. Então, as funções, elas vêm com... o principal objetivo assim, delas é você ter uma otimização do seu código. É você conseguir realizar uma operação, é você conseguir realizar um determinado comando diversas vezes sem você precisar estar repetindo aquele comando todo, estar escrevendo todo aquele código, tá? Então a gente vai entender isso mais na prática. Vamos logo aqui para o VS Code para a gente para explicar melhor como é que funciona essa parte de funções. Então, do mesmo modo que nas outras aulas, eu deixei aqui disponível a estrutura base de uma função. O comando def, ele é o que abre a função. Quando você escreve def, você está abrindo uma função, né? O que vai indicar que isso é uma função. Tudo que tiver aqui dentro com ele, tudo que tiver identado, né? Depois dele aqui, vai ser uma função. Logo depois do comando def, você vai colocar o nome da sua função. E o nome da sua função pode ser qualquer nome, porque é como se você estivesse definindo uma variável e você, inclusive, vai utilizar esse nome da função depois para poder chamar ela, para poder executar a função. Depois você vai ter dentro dos parênteses o parâmetro. O parâmetro é o quê? É toda a informação que você vai precisar passar para a sua função para que ela seja executada. Às vezes você tem uma função que precisa de determinada informação do seu programa para que ela consiga executar os comandos que estão dentro dela. Então o parâmetro vai ser aquilo que você vai passar para a sua função, aquelas informações que são essenciais para que sua função possa ser executada, tá? É como se a gente pode associar isso a uma função matemática, né? Digamos aqui uma função bem simples, você ter um y igual a 2x, né? O y é o valor que você deseja alcançar. O 2x, ele é o cálculo matemático que vai ser realizado pela sua função, né? Então, o y vai ser um valor que vai ser retornado pela sua função e o 2x é o comando que vai ser utilizado dentro dela. Mas para que essa operação, essa função seja executada, você precisa informar para ela o quê? O valor de x, né? E o valor de x é como se ele fosse o parâmetro. A multiplicação, o ato de fazer o 2 vezes o valor de x, vai ser o comando que vai estar dentro da função, tá? E o return, ele vai ser o valor a ser retornado, que seria o y, né? Para o seu código principal. Ele vai ser o valor a ser retornado pela sua função, que é o valor que você quer utilizar, é o valor que você quer, que você está buscando, tá bom? Então vamos fazer um teste aqui, criando uma calculadora, né? Como a gente já fez na aula passada. Só que nessa aula a gente vai utilizar mais de funções, tá bom? Então vamos começar criando as nossas funções. A gente vai fazer 4 funções correspondentes às 4 operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então a gente começa fazendo um def, escrever soma, abre nosso parênteses e vamos botar nosso comando, que vai ser um result igual a um número mais outro número, né? O número 1, o número 2, tá? E aí, para que essa operação, esse comando, ele seja executado, o que a gente vai precisar informar para o nosso programa? Aqui a gente está criando uma variável result, então ela não precisa ser informada, né? A gente está criando essa variável, dizendo que ela é igual a essa operação. O que a gente vai precisar informar para a nossa função vai ser os valores de N1 e N2. Então a gente define os parâmetros de N1 e N2. A gente está dizendo para a nossa função que, ó, N1 e N2, eu vou informar eles quando eu quiser que você seja executado, tá? Você não vai tirar esses valores do nada, eu não estou colocando esses valores dentro da parte dos comandos. Esses valores N1 e N2 aqui, eles vão ser informados pelo meu código principal, tá?
que é o código que está fora da função, é o código que vai chamar a função. E aí no final a gente coloca um return, tá? Por quê? Porque a gente precisa retornar o valor que a gente está buscando, a gente precisa retornar a variável que a gente está querendo alcançar, o valor que a gente está querendo alcançar, a informação que a gente quer alcançar utilizando a nossa função. Tá? Se a gente não colocar o return, não utilizar um return, isso aqui vai ser executado, vai funcionar, só que a gente não vai conseguir utilizar o resultado desta operação, tá bom? O nosso código principal não vai conseguir utilizar o resultado dessa operação. Então a gente precisa utilizar um return para que o código principal consiga puxar esses valores, consiga puxar o valor do resultado, tá bom? Então a gente faz um def, faz uma de subtração, né? N1, N2, aí um result, bota menos, bota um return result. A gente faz um def de novo, aí faz um multi, que é multiplicação, N1, N2, a gente faz result N1 vezes N2. E um return, return result. Certo. E aí a gente faz um def de novo, que vai ser da divisão N1 e N2. E a gente faz um result N1 barra N2 e um return result. Então pronto, está criadas as nossas 4 funções. Agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar criar as variáveis e criar as variáveis que vão puxar os números que o usuário vai digitar, né? Que vão receber os números que o usuário vai digitar. Né? Então a gente faz um float, vamos trabalhar com float nessa aqui, a gente já trabalhou muito com int, né? Então para a gente dar uma variada, vamos trabalhar com float e número 1, número 2. E a gente vai precisar também da operação. E aí pode vir a dúvida, né? Tá, a operação não vai precisar ser utilizada pelas funções também? Na verdade, não. A operação ela só vai servir para que a gente defina qual função vai ser executada. Ela não precisa ser usada pelas funções. A única coisa que precisa ser usada pelas funções vai ser os números que o usuário vai informar. E aí você observa que nos parâmetros a gente utilizou uma variável chamada N1 e N2. Né? Já aqui a gente criou variáveis chamadas de num1 e num2. Tem algum problema ter essa diferença? Na verdade, não. Como o objetivo das funções é você ter essa otimização e você poder utilizar um comando, né, algum código diversas vezes sem precisar repetir, né, que a gente poderia utilizar essa função diversas vezes ao longo do nosso código sem precisar repetir essa mesma operação, tá? Sem precisar repetir esse mesmo comando que está dentro dele. E então funciona da seguinte maneira: os parâmetros eles vão ter uma nomenclatura, eles vão ser escritos de uma maneira, e se eles forem utilizados dentro da sua... Quando eles forem utilizados dentro da sua função, eles têm que ser escritos da mesma maneira que foram definidos lá na área de parâmetros. Né? Mas quando você vai chamar a sua função, e passar as informações para ela, os parâmetros para ela, você pode utilizar variáveis, você pode utilizar números, né, que não tenham nada a ver com o que foi escrito aqui na função. A única coisa que vai identificar a informação correspondente a cada um, e vai identificar se o num é correspondente ao N1 ou ao N2, vai ser a ordem de escrita. Tá? Então a gente vai verificar isso melhor aqui. Vamos colocar um if, vamos colocar op igual a mais, 2 pontos, e aí a gente vai chamar a nossa função, né? Para que a gente execute nossa função e receba o valor dela, para que a gente utilize esse valor, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode definir uma variável R e igualar ela à nossa função, né? E aí isso aqui já é a chamada da função. Essa área aqui já é a chamada da função, é isso que nós estamos fazendo. E aí dentro dos parênteses a gente vai fazer o que eu disse. Vamos colocar em ordem as variáveis correspondentes a N1 e a N2, as informações correspondentes a N1 e N2. Eu coloco num 1 e eu coloco num 2. Eu poderia colocar o contrário? Poderia, mas aí seria executado da maneira errada, né? Porque eu quero que num 1 venha primeiro do que num 2, né? Aí o usuário digitaria, por exemplo, numa subtração
e seria para dar um resultado positivo. Aí o usuário digita o número maior na parte 1 e o número menor na parte 2, né? Então, se eu invertesse aqui, ia ser executado da maneira errada. Ia ficar o número maior na parte 2 e o número menor na parte 1, né? E aí a gente utiliza um print, e dentro do print a gente coloca o R, tá? E aí ele vai printar o nosso resultado. Essa é a primeira forma que você pode fazer, né? Isso aqui é muito útil para se você quiser trabalhar com a informação de outra maneira, com a informação que foi retornada pela sua função, tá? Se você quiser trabalhar com ela fazendo um outro cálculo, né? Somando mais outra coisa, né? Fazendo uma alteração nessa informação, então você utiliza esse comando de colocar uma variável, né? E logo depois você atribui essa variável à sua função, tá bom? Então a gente criou uma variável R, que seria o resultado, e a gente igualou ela à soma, a função soma, né? Definindo os parâmetros que o usuário que vai informar. E aí a gente, dentro de R, vai ser informado o valor, vai ser armazenado o valor que foi retornado pela nossa função soma. Mas isso, como eu disse, é interessante, principalmente se você quiser trabalhar com esse resultado, com essa informação, né, fazer mais alguma coisa com ele, né, lá dentro do seu código principal. Mas uma outra maneira que é mais enxuta, mais compacta de você fazer, é só você fazer um print direto, e dentro do print você coloca aqui um resultado, por exemplo, e uma vírgula você coloca, faz a chamada da sua função dentro do print, e não tem problema nenhum. Você pode fazer a chamada da sua função dentro do print sem nenhuma complicação, tá? Então a gente vai fazer dessa maneira. Vamos botar aqui um elif, se OP for igual a menos, a gente bota um print, resultado, vamos só alterar aqui para sub, ok, e num 2. Então a gente bota um elif de novo, bota OP, ser igual a multiplicação, print, resultado, bota multi no 1, no 2 e outro elif, parênteses OP igual a divisão. A gente bota print, resultado, vamos botar div no 1, no 2. Ok, então vamos verificar se está funcionando. Deixa eu executar aqui. Vamos digitar o número 5, número 2 e a operação de soma. Deu 7. Então, parece que funcionou. Se eu digitar o número 12, número 2 e a divisão dá 6. Então, funcionou o nosso programa, tá? Então, é dessa forma que funciona, né? Tem essas duas formas que eu mostrei para vocês, e a gente printar o valor que vai ser retornado pela função. Se eu tirasse o result, eu não ia conseguir printar nada, eu não ia conseguir fazer nada com o valor que fosse gerado aqui dentro da nossa função, tá? E aí pode vir a pergunta também, tá? Para para utilizar uma função, precisa ter sempre esse return, tá? Precisa sempre utilizar o return? Na verdade, não. Você não precisa ter sempre o return. Uma coisa que a gente poderia fazer também é já printar o resultado aqui dentro da nossa função. Então, poderia botar o print aqui e no lugar de chamar a função, botaria um result. Certo? E aí, quando eu fosse executar a nossa operação de soma, né? Vamos fazer só para isso aqui. Eu poderia só chamar a função soma e passar os parâmetros, que seria num 1 e num 2. Ok, aí bem que eu já fiz a chamada da função. Quando eu faço essa chamada simples, sem atribuir a nenhuma variável, coisa do tipo, como a gente fez antes, ele vai executar tudo que está dentro da função, tá? Então, como dentro da função eu coloquei um print, ele também vai executar o print, entendeu? Então, não necessariamente precisa ter um return a sua função. Se você não precisar que tenha um return, então você não coloca um return. Você faz da maneira que o seu programa ficar melhor. Se eu coloco um 5, um 2 e um mais, dá 7, né? E ele já printou e funcionou tranquilamente. Tá? Então tem essas maneiras diferentes de você trabalhar
uma função. Assim como também você não necessariamente precisaria de parâmetros na sua função. Você não obrigatoriamente vai precisar colocar parâmetros na sua função, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu posso só fazer o seguinte, só deixa eu comentar isso aqui. Se eu botar uma função, um teste aqui e botar um print hello world e logo depois eu chamar minha função teste, ele vai executar o print e eu não precisei passar nenhum parâmetro para minha função, tá? Então, quando eu executo, ele executou o print, ele executou a função e eu não precisei passar nenhum parâmetro ou coisa do tipo, entendeu? Então, necessariamente, você vai precisar ter um parâmetro lá na sua função. Você vai precisar ter uma função com parâmetro. Dependendo do que o seu programa exigir, do que ficar melhor, ficar mais otimizado, né, ficar mais bonito, mais fácil para você também utilizar aquela função mais à frente, né, para que aquela função se torne mais útil, digamos assim, mais utilizável, você pode modificar ela da maneira que você quiser, colocando parâmetros ou não, colocando return ou não colocando, né, fica a seu critério. Então é basicamente isso, né? Isso é o que a gente aprendeu até o momento sobre funções, né? É algo bem simples e ao mesmo tempo é útil para, como eu disse, para você estar otimizando seu código, né? E você consegue fazer várias coisas de funções. Todos os comandos que nós aprendemos até o momento, você pode usar eles dentro de uma função, né? Dentro de uma função é como se você tivesse o seu código normal, como se fosse o código que você faz normalmente aqui. Uma função, a única diferença é que esse código que vai estar dentro da função só vai ser executado se você chamar ele, né? E se necessário, você definir os parâmetros também. Se a gente não definir os parâmetros em uma função que precisa, o programa ele vai nos retornar que tem algo de errado, né? Que não está funcionando corretamente. Então, se eu disser que aqui é só sub, por exemplo, né? Ele não vai funcionar, tá? Ele não vai printar nada. Então, vamos fazer só um teste aqui só para vocês verificarem. Eu digitar aqui o número 5, número 2 e um subtração, o nosso programa ele apontou um erro. Por quê? Porque está faltando os parâmetros, tá bom? Então é basicamente isso sobre funções, né? É bem simples, não tem muito segredo, não tem muita dificuldade, tá? Mas é algo bem interessante, tá bom? Então você pode estar fazendo seus testes com tudo que a gente já programou até agora, né? Tá melhorando os seus códigos, né? Melhorando, por exemplo, um código de calculadora como esse aqui, utilizando os tratamentos de exceções, tudo que a gente já aprendeu até o momento, né, você pode estar exercitando, né, e utilizando as funções para essas coisas também, para que você vá fixando, né, tudo que já foi tratado nas nossas aulas até o momento, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.